Olá, amadas, boa tarde. Mais um dia no nosso Fé Café com Deus. E a história continua. Sim, vocês acharam que era só mês de maio? Ah, que delícia. Estamos aqui com a nossa linda e amada Helenita. Presença ilustre hoje. Né? Viu, Helene? Agora me surgiu uma dúvida aqui. Ai, pergunte. Por que essa mesa com essas coisas assim? Uma abóbora? Helenita, que será? Nem te conto. Não vou dar spoiler. Ai, ai. O que eu posso dizer é que muita surpresa ainda virá pela frente. Isso aqui é só o começo. Ai, ai. Isso é só o começo, Elisete. Ai, meu Tem Deus. surpresas que nós estamos preparando e vocês fiquem aguardando aí, que eu não vou contar. Olha, hoje. gente, tem milho cozido, Pinhão, amendoim, pipoca, milho de pipoca, paçoca, abóbora. O que vai acontecer com essa abóbora? Não dá pra montar nela, né? Oh! É o tamanho dela. Ih, O tamanho da abóbora. acho que vem coisa por aí, Lenita. Mas que bom, São então. surpresas, né? Que com certeza o Senhor já tem reservado para nós. Então vamos aguardar, não é? Vamos aguardar. E não vamos perder, né? Não podemos perder. Eu, ó, Principalmente nesses dias, né? Que a história. é que agora, continua. mês de junho, né? Começa a junho. festa Friozinho junina. gostoso. Ô, né? delícia! Xadrezinho. Ó! Por que será, né? A pessoa está de xadrez. Ai, ai, ai. Veja que bênção, né? Então nós só temos a agradecer, né? A Deus Tá difícil isso aí, mas vai ser. Pela história permanecer, Sim, né? Na nossa sim, igreja e sim. pelas surpresas que Deus tem preparado para nós. E que bênção, né? Cada semana é uma coisa que a gente fica emocionada de ouvir, né? Relembrar. Para mim tá sendo assim uma bênção, porque eu não conhecia. Então, tudo isso está acrescentando sabedoria, entendimento, conhecimento, né? E hoje nós vamos deixar a nossa amada, né? Contar um pouquinho da sua história. Sim. Eu vou fazer a primeira pergunta. Primeiro. Vai. Helenita, minha querida, há quanto tempo você é membro da nossa igreja Hebron? Já faz muito tempo. No ventre da minha mãe. Oh, que A bem. minha mãe já era da igreja e eu nasci em Ponta Grossa. Então, já nasci na igreja. Sim. Porque minha avó, os tios, todos eram da igreja, né? Faziam os cultos nas casas e a gente participava. Sim. Então, eu nasci na igreja. E já faz 72 anos. Mais Que velha do que a bênção. Ela estava antes da organização já, né? Sim, desde Já. do início que não era ainda a Sim. igreja, né? Era Não. só uma comunidade, né? Era a congregação. Então, quando eu cheguei a ser adolescente, que tinha a outra igreja, que seria a segunda igreja, né? Aham. E que essa igreja, sim, eu tenho muita recordação Ai, que e delícia. muito boa, né? Porque foi uma fase da vida da gente que quando você é adolescente, você não sabe das dificuldades, né? Sim. E ainda sendo assim, a minha mãe morou na casa da igreja, Olha só. né? Nós somos zeladores da igreja, muitos anos, e então é uma coisa assim que marcou. Moramos na igreja, né? Nós moramos Não na tem igreja. como não marcar, né, Lenita? Muita coisa, Uma muita fase. coisa. Aquela casinha que a gente morou, até hoje eu sonho com o quarto que eu dormia, né? Olha, que gostoso. Então, a casa, a igreja, foi uma coisa assim que marca até hoje. Tenho muita lembrança, aquilo vem assim como se fosse vivido ontem. Olha só. Então, a mãe limpava a igreja com a Sheila, minha irmã, e eu era responsável pelas flores. Por quê? Porque a igreja, então, naquele tempo a zeladora, ela tinha que ir para a igreja e ornamentar. Então, como minha mãe era um capricho,
de pessoa, né? Imagina. Ela engomava as toalhas dos aparadores de vaso, né? Então tinha os dois aparadores maiores atrás e 2 na frente, que tinha que ter as flores. Então, e um em cima do órgão. Tinha um vaso também com flores, mas tinha que ser flores naturais. Então, no sábado, eu era obrigada a ir nas casas buscar flores. Ai, que lindo! Então todo mundo tinha que ter um jardim, né? Pra poder colher. Então eu ia muito, era assim que eu sabia que a minha obrigação era ir buscar flores. E tinha Então a que mãe ter dizia, todo. você traga flores pra gente enfeitar e deixar muito linda aqueles vasos, né? Então, tá bom. Então Isso saiu. toda semana, porque Toda semana. algumas vivas Sim. você tem que trocar toda semana, outras ainda permanecem, né? Plantado, né? Toda semana eu saía Dependendo no da sábado, Ia- ia na tia Henriqueta, que frequentou muito a nossa igreja, que tinha tinha jardim. muitas flores. Oh, Então coisa lá eu colhi, ela me dava um buquê. Eu ia na tia Juvita, que era mulher do tio Gustavo. Então ela também já me dava mais um pouco. E por último eu passava na dona Regina de Imbarre, a última pessoa que ela tinha também flores, e ela me tratava como uma adulta. Eu apenas, acho que tinha uns 12 anos, 13. Então a dona Regina era uma pessoa assim, especial. Sim. E eu sempre ia lá porque sempre eu tomava café com ela. Então sempre eu ia na hora do café, pegar as últimas flores e já tomar o café com ela. propositadamente. Então eu tenho muita assim, lembrança da igreja, naquele pavilhão que a gente fazia as brincadeiras. Nossa, Era muito, saudade, né? muito jovens, né? Era umas brincadeiras sadias que a gente hoje tem lembranças assim, né? Que era Nossa, imagina. bom. Então, a gente já tem, assim, coisas boas para lembrar, né? A gente vê hoje como está a igreja, né? Assim, às vezes não tem, os jovens não estão mais afim, né, de participar, mesmo nos retiros. Verdade. Aquele tempo não, a gente queria Queria se e às vezes não envolver, né? podia, né, É. participar. Mesmo na congregação daí que saiu da Vila Cipa. Uhum. Quantas vezes nós fomos de caminhão, em cima do caminhão, com, Que aventura, né? com o seu Zurandir Souza, né? O pai da Osni. Pai da Usni. A gente ia fazer escola dominical, os cultos de tarde lá na congregação da Vila Cipa. E voltava de caminhão, todo mundo. Nossa. Ninguém caiu do caminhão, ninguém morreu. Era uma festa, então. Era festa. Os piqueniques, tudo na igreja. Assim. Então, a gente tem muita lembrança boa, né? Aquilo marcou muito a vida da gente. Ah, imagino. Minha mãe também tinha muita lembrança da igreja, assim, né? Antes de falecer, ela falava, aquilo lá foi o meu lar, né? Ai, que delícia. Apesar da casinha, ela era casinha precária, mas as condições nossa, como do pai, era a situação financeira. Então a gente foi morar lá, né? Porque Sim. ganhava a casa, a luz, E, mas a gente tinha que mas dar o serviço. trabalhava, né? E Trabalhava. fazia isso com amor, né, Lenita? Nossa, era muito bom. Os eu, crianças, sair procurar flor todo sábado, né? Sim. Então, eu tinha prazer naquilo, né? Sim, Saber imagino. que estava fazendo para enfeitar a casa do Senhor, que é a nossa casa, né? Sim. E a gente é difícil a gente entender às vezes que a igreja, nós somos igreja. Sim. E ali é só O templo é uma extensão, uma né? extensão, né? É da como se a gente reunir da família. estivesse preparando a sala para É. receber visita, Para né? receber visita. E a igreja A sempre igreja é isso que a gente tem, né? muitos membros também, Sim. né? Então a igreja era. E aquele. A mãe recebia muitos elogios, né? Porque os pastores, principalmente, seu Acetides, né? Que nós pegamos. Seu Acetides, assim, com a Áurea, foi uns amigos da gente, Sim. né? Depois, até o Labanca, né? O Labanca mais pai do outro. Então a gente ia às vezes até para Vila Cipa de lambreta. Porque ele tinha uma lambreta, às vezes a gente chegava atrasado e disse, para aí que eu levo vocês. Então a gente fazia viagem, né? Ai, que Então eram umas coisas assim muito boas. As brincadeiras à noite, que nós As sábados. sociais. Ping-pong, né? Ai, que hoje que é tênis de mesa, é o delícia! ping-pong.
as brincadeiras de roda, Olha. o caçapa, que punha o dedinho não sei se tem ainda hoje, mas põe o dedinho numa rodinha assim, põe as pedrinhas na mesa e você pula pra cair dentro da saquinho. Era uma brincadeira assim que era divertida. Preferida. Muito bom. Ai, gostoso. Sim, muito gostoso. Era uma coisa assim, muito... A gente almejava chegar no sábado por causa dessa brincadeira, se encontrar, e ainda que resta poucos amigos daquele tempo, né? Pois é, Lenita, eu digo assim, porque hoje em dia, por conta das modernidades mesmo, né? O jovem, adolescente, eles não têm mais essas visões, assim, de distrair, né? Ou de se sujar, de se molhar, porque assim, de se machucar. Naquele tempo não tinha celular, né, Lenita? Então, o que a mocidade ia fazer, né? É a própria televisão. Sim, era escasso quem tinha uma televisão, era, né, considerado. Mas a televisão era só em casas. Não tinha melhor Copa. posse. Como dizia minha mãe, só quem tem posses. Ou quando tinha Copa, né? Sim. E daí eu acho que abaixava o valor da televisão. Mas era todo muito mundo poder difícil. O assistir. telefone, Sim, eu acho que sim, nem de orelhão. Era aquelas casas das pessoas que tinham o fixo. Daí quando precisava Então, falar com o outro, ele emprestava. Você, mas a fulana tem telefone fixo. Ele vai Quando bater no precisava, ia lá telefonar, ia pedir. Então, eu digo que tudo isso, por um lado, é como diz o pastor, a evolução, tudo é bênção, mas tem hora que às vezes atrapalha a convivência, o relacionamento com as pessoas, né? Porque distancia de uma certa maneira, né? E Porque a pessoa vai mandar mensagem, vou mandar mensagem para saber como que tá. Então, perdeu aquele contato, né? O vai esfriando, envolvimento. né? A própria Bíblia vai contando, assim, talvez esse esfriamento. Sim, Porque é maravilhoso a internet. Sim. Que é o que a gente comentou esses tempos, que a gente quer apressar a vinda do Senhor, né? Porque o Senhor, a gente sabe que tem que ser explanado pela terra, pelo mundo inteiro a palavra do Senhor. Verdade. Né? Aí sim o Senhor está se caminhando para voltar. Enquanto, né, todas as terras não ouvirem, todo mundo mundo for assim alcançado, alcançado, né? Porque tem que alcançar. E você vê hoje a internet alcança quase praticamente, mas ainda tem povos que não foram alcançados. Sim. Mas às vezes até com toda essa situação, com a internet, a gente conversa, né? Nós falando do teu neto, lá longe você conversa com ele, mas de repente você vê os próximos, o amor esfriando. Então, e quando a gente ouve umas histórias assim dos tempos, como de caminhão num culto, Nossa! se é hoje em dia, pronto, o motorista é multado, tá doido. Mas na Bíblia diz que nos últimos tempos ia haver o esfriamento, né? Sim, O esfriamento, né? E, A falta de amor. e ele né? já está acontecendo. É Já verdade. está há muito tempo acontecendo. E eu sempre falo que esse celular veio para alguma coisa boa, quem sabe usar. Sim. Mas eu acho assim que eu tenho meus netos, eu acho que a vida deles, eles não vão ter história para contar. Não vão ter história. Eu sempre digo para eles, a avó subia nas árvores, descia, andava de carreira, Quebrava braço. tudo. Vocês vão ter história para contar? Queimava bombril? Fazia. Bombril e ó. Fazia. Começaram as ideias agora, daqui a pouco as mães estão doidas Meu com filho. Senhor! O master também é importante. Tudo isso faz parte, porque naquele tempo, se você quisesse falar com alguém, você tinha que ir na casa. Sim. Mas eu preciso falar com a minha amiga lá, vou ter que Ou quando morava em um outro estado, você escrevia carta. Ai, como era gostoso. Não é? Era uma delícia quando a gente recebia, né? Uma cartinha. Ai, meu Deus, nunca mais. Hoje a gente recebe só cobrança. Conta da luz, da água. Mas acontece que... Mas como diz, a gente não pode, Lenita, deixar isso esmorecer, a ficar morno. A gente tem que trazer, Resgatar como, alguma né, coisa, né? como lá em Jeremias, né, quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Uhum. Então a gente tem que buscar essas raízes que tanto acrescenta para o nosso dia a dia hoje. Porque essas pessoas viveram, né? Nós vivemos. Então, hoje em dia, a pessoa está passando. E um pouquinho que a gente consiga, aquela sementinha que a gente
consiga plantar através da história, do que você viveu, e poder, né, resgatar aquilo que foi bom, né? Nossa, pra gente já é maravilhoso. Às vezes a gente conversa com os netos e conta o que a gente fez naquele tempo. Eles não acreditam. Não acreditam. Eu Vocês faziam isso? Nada, a gente fazia. Mas vocês andavam de noite, vocês faziam piquenique, vocês não tinha maldade nenhuma. Era tudo gostoso, tinha né? Malícia, não tinha malícia, não era aquele medo de deixar. Como diz, com a evolução, o progresso, né? Surge tantas coisas, tanto surge coisas boas como as coisas ruins, né? Como assalto e tantas outras coisas. E até questões assim burocráticas. Por exemplo, hoje você vê uma festa, agora com a pandemia tá meio complicada, mas ainda assim eu acabo vendo algumas festinhas lá perto de casa. Ninguém fala nada, né? Tá lá o tush-tush, mas se é igreja aberta, são 10 horas, tem que estar em silêncio, porque às vezes alguém vai lá e vai. Então, aí que tá, na parte da igreja, que é um encontro, uma reunião saudável, as pessoas se implicam. E quando é numa casa, num bar, ou sei lá onde, todo mundo fica quieto, aceita. É normal, é né? assim mesmo. Se envolve também, né? O que você tem com isso? É triste. E a gente vê assim que aquele amor esfriou, né? Ninguém mais tem respeito com os outros, ninguém mais tem assim aquela tolerância. Você fala uma coisa, às vezes já levanta para seis, né? Falta aquela coisa, porque no tempo da gente, a mãe só olhava. A mãe só olhava. E na igreja tinha que ficar quieto. Né? Nós tinha que ficar quietinho na igreja também, né? A mãe só olhava assim. Porque sabia que quando ia chegar em casa tinha conversa. Que dó. É bem isso mesmo. Mas a mãe já dizia assim, ó, só fazia assim. E a benção, né? Que a gente tinha que dar. Ó, tá chegando alguém, você que vai dar benção. Né? Eu ainda tenho alguns sobrinhos que eu acho uma graça, assim, que os pais ensinam, né? Aí tem um sobrinho que ele vai dar benção e faz assim, ó. Ele não faz assim, ele faz assim. Os meus todos dão. Então eu vejo assim que é tão gostoso. Vai perdendo, vai se distanciando esses bons costumes, né? Vai tornando assim, isso aí coisa. É tolerável, é normal. Coisa banal para alguns, né? Que aquilo não tem validade, não tem. Tá fazendo isso, né? E é tão gostoso você ver uma família unida, respeito mútuo ali, né? Aquela convivência, o que hoje em dia tá tão difícil. Acho que por isso que às vezes a gente há tantos casos de depressão. Sim. Né? Porque a pessoa que viveu mais um pouco para trás, que via aquelas coisas que era tão gostoso, tão natural, hoje em dia é tudo proibido, né? Faz isso, faz aquilo. A pessoa acaba a pessoa se fechando, mas não pode nada, então vai se fechando. E ainda agora com a pandemia parece que piorou, porque você não pode visitar mais ninguém, né? Não tem visita. Como diz, já estava ficando frio, agora gelou de vez. Então, eu acho que isso é só por Deus mesmo. Tem que estar pedindo a Deus pelos netos, pelos filhos, que Deus sustente, né? Que não deixe esmorecer. Que permaneçam, né? Que permaneçam, porque às vezes não precisa, que não vão na igreja, tudo, mas que tenham aquela fé em Deus, né? Que eu sempre digo assim. O respeito, a fé, né? A convivência, o temor. Se peçam para Deus em primeiro lugar todas as coisas, porque eu digo, eu agradeço tanto a Deus, porque Ele me faz tantas coisas mínimas, que coisa que é assim tão pequenas e que eu vejo a mão dele. Né? Eu vejo a mão dele. Então ele disse assim, vocês têm que crer que Deus tem o possível. Tudo para vocês têm que pedir a mão dele, né? Então eu disse, meu Deus, eu agradeço tanto você, porque você me dá até as ideias para fazer tricô, para fazer alguma coisa. Como diz, Deus proverá. Deus proverá. Né? Então, Deus proverá. Então não é motivo de a gente se preocupar, pôr na mão de Deus, pelos netos. Pede, né? Pede e dá-se-vos-á. Né? Nós não podemos pedir, pôr na mão de Deus e de repente cruzar os braços. Mas está acontecendo isso, estou com medo daquilo. Não pode. Não, tem que descansar. Nós temos que pedir e crer. Né?
creio que Deus vai fazer alguma coisa ou melhor para nós lá na frente, né? Isso que é gostoso também, né? Que a Bíblia fala que a pessoa que tem mais tempo, que é mais vivido, ela tem os conselhos, Sim. tem a sabedoria que ela já trouxe, né? Que já aprendeu com seus avós, com sua mãe, o teu caminhar na igreja, né? Quanto discernimento e sabedoria você tem, às vezes muitos não querem ouvir, mas você vai lá no teu quarto, você se ajoelha, você ora por eles. E Deus é tão bom que essa bênção, essa oração, o Senhor vai nos protegendo até na hora certa, o Senhor tocar no coração através do Espírito Santo e restaurar essas vidas. E é como na Bíblia mesmo diz, né? Que se você crer, será salvo tu e tua casa. E às Isso vezes é nem maravilhoso. vão ver. Às vezes, né? Então, né, Lenita, que alegria, que prazer nessa tarde maravilhosa, relembrando tempos tão maravilhosos, né? Louvamos a Deus pela presença, Sim. por ter aceitado o nosso convite, né? Eu que De tenho que estar agradecer. conosco, poder estar juntas, Sim, né? no nosso Café com Deus. E o nosso momento recordar continua, né, Elisete? Sim, sempre. E sempre. temos o nosso Oasis todo dia e hoje o SOS, Socorrer, orar e servir. O que é da nossa vida sem as orações? Sim. E o que são das pessoas que necessitam sem o nosso servir, nosso socorrer, né? E hoje é o dia da gente orar pelos idosos, pelos acamados, né? Os doentes. Então, a gente parar um momento para lembrar dessas pessoas que tanto necessitam, né, Lenita? Da nossa oração, do nosso cuidado. Que Deus esteja amparando essas pessoas tão queridas. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, amoroso Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa oportunidade, Pai, de receber a nossa querida Helenita. Que o Senhor esteja sempre com ela, sustentando, Senhor, e fortalecendo ela. E que também o Senhor derrame as suas bênçãos sobre aqueles que estão acamados nesse momento, sofrendo de doenças, Pai, muitas vezes incuráveis. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dessas pessoas, afofando os seus leitos, Pai, derramando da cura sobre essas vidas, Pai, que tanto necessitam de Ti, ó Deus. Também peço, ó Pai, pelos idosos, por aqueles que estão nos asilos, Pai, aqueles que estão em casa, por vezes esquecidos por seus familiares, abandonados, ó Pai. Que o Senhor tenha a misericórdia, o cuidado, o zelo com essas vidas, Pai, cheia de experiência, cheia de lições maravilhosas para nos trazer, Senhor. Que o Senhor esteja com eles, ó Deus, dando uma esperança, uma doçura, uma fé, Pai, que o Senhor está agindo na vida deles. Nós oramos, Pai, para que o Senhor esteja sempre cuidando dessas pessoas, Pai, que tanto nos ensinaram no decorrer das nossas vidas. Ser com cada idoso, ó Deus, nos asilos, nos lares, que o Senhor os cubra de bênção, Pai. Cure as dores, sare as feridas, as sentimentais, as emocionais, que o Senhor vem derramando da sua graça e da sua unção, ó Deus. Muito obrigada, Deus, por esse momento. Ser conosco, ó Pai, ser com os idosos. Obrigada, Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Nós louvamos a Deus pelo nosso momento especial. Sim, é uma bênção. Nosso Né? Fé Café com Deus. E o Momento Recordar continua. Continua. E Surpresas as virão. surpresas, aguardem nossas surpresas, né, Elisete? Obrigada, Helenita, mais Mais uma uma vez, por sua companhia, sua presença, Ai, obrigada, suas eu lembranças. E nós continuamos, né? Vamos continuar A saboreando gente essas continua delícias. com os milhinhos. Milho, pinhão, paçoca. Torta de banana. É hoje. Tortinha Vamos, de laranja. vamos ser fitness? Não, hoje não. Fitness. Ai, Senhor. Então que Deus abençoe e vamos deixar nossos beijinhos. Beijinhos de luz. Beijinhos e luz. Tchau.